Meu nome completo é Révia Maria Lima Herculano. Eu estou na cadeira número 36. Desde assim que eu era adolescente, quando eu estava no internato, nas Doroteias, a gente ia dormir muito cedo e as irmãs deixavam as janelas abertas e a gente não podia se comunicar com a colega. Então eu ficava olhando para as estrelas, quando tinha lua, olhava para a lua. E às vezes tinha um programa que era sobre balé, Tchaikovsky. E eu achava muito lindo e ficava pensando, fazendo poesia, mas eu não podia levantar. Não podia pegar um lápis, nada na mesinha de cabeceira, porque incomodava as outras colegas. Então eu ficava guardando tudinho. Quando era no outro dia, depois do almoço, que a gente ia estudar, fazer as tarefas, aí eu passava a limpo minhas poesias. Bom, isso aí foi o começo. Quando eu fiz 18 anos, casei, e aí o foco foi outro. Era criança, marido, e depois nós fomos para São Paulo. Eu fui acompanhar o marido para fazer pós-graduação, medicina e tal, mas em São Paulo a gente pega bastante verniz, nem que não queira, né? Assim, a gente vai estimulada com tanto curso que aparece no jornal e tal. Eu fui fazendo algumas bobagenzinhas. Quando cheguei aqui, fiquei com vontade de fazer o vestibular. E fazia já 10 anos que eu não estudava, fiz o vestibular na UFC e passei da primeira vez. Lá na UFC foi assim uma coisa muito boa, porque conheci muita gente culta e as pessoas que eu encontrei aqui como acadêmicos tinham sido meus professores. E eu fiz especialização em literatura luso-brasileira e sempre senti assim uma força da professora Noemi Elisa. Quando terminei a faculdade, fui trabalhar no estado e estava tranquila e tal, e fiz umas terapias assim que a gente também precisava fazer por conta do colégio. E o psicólogo disse assim, mandou a gente escrever aleatório, né, aleatoriamente. Aí ele disse, quando eu entreguei, ele disse assim, Révia, o que tu escreveste está parecido com poesia. Aí eu guardei, ficou lá na gaveta. E quando foi ver, estava na missa, encontrei a Noemi. Aí ela, o que você tem feito? Você tem escrito? Aí eu falei dessas poesias. Mande deixar lá em casa, mandei deixar. E ela disse, Révia, estão muito boas, vamos publicar e tal. Então foi aí que começou a minha carreira mesmo literária, porque a partir daí foram vários professores que participaram do meu livro de estreia. A Noemi Elisa deu muita força, ela foi minha fada madrinha, ela é a decana aqui, é uma grande pessoa, uma grande intelectual. E ela me dando esse apoio, as outras pessoas, os outros professores, o professor Horácio encontrou comigo, disse assim, olha, se a Noemi achou que estava bom, então eu vou achar também. Então ela foi uma pessoa assim, foi a fada madrinha e o condão ficou me seguindo por muitos anos, né? De modo que eu sou muito grata, quero deixar minha gratidão aqui. Outras influências literárias, a mitologia grega, esse livro que eu estou escrevendo agora, esse último, é sobre mitologia, sobre a mulher no mito. Todas as fortes mulheres das tragédias e tudo mais, elas são as minhas inspiradoras. Eu adoro a mitologia grega, principalmente o trágico da mitologia grega. Aurora Escassa. É esse primeiro, meu livro de estreia. E esse livro de estreia foi interessante porque já veio assim, acompanhado de professores assim, da pesada, como se diz, né? O doutor Arthur fez a quarta capa, a Noemi fez um prefácio, o Horácio fez outro, de modo que já foi assim, abençoado por eles todos, entendeu? E foi um livro que é intimista, é simples e tudo, mas que deu certo. E a partir daí eu continuei minha carreira. Passei para o livro infantil por conta dos
dos netos que estavam nascendo e dizendo gracinhas, e eu fui fazendo algumas coisas sobre eles, né? O meu neto mais velho era muito sabido e tudo, agora já é engenheiro do ITA, mas ele dizia umas coisas interessantes, e eu fiz assim um livro passando assim o coração e uma lâmpada na cabeça dele, e isso era o fio narrativo. Ele ia dizendo o que tinha no conto, e esses dois, coração e mente dele, iam fazendo os comentários para ele, como se fosse, era o coração e a mente dele fazendo comentário do que tinha no conto. Ficou um livro interessante. Depois foi o da Isabela, que era também um livro muito bom sobre a água, o respeito à água, todas as coisas. É um conto de fadas, em que o condão desaparece, vai atrás. Tem todos os pré-requisitos de conto de fada. Animais que falam, um motivo, uma coisa que desaparece, né? Fica dando atenção para o livro, e é um livro interessante. Depois que veio um livro muito bom que fiz nos 500 anos do Brasil. Quando eu vi que o Brasil estava sem nenhum respeito, porque nos 500 anos do Brasil, a caravela que colocaram para nós vermos passar na costa brasileira, a caravela deu prego. Ou seja, que país é esse? Né? Então, eu fiquei estimulada a escrever esse livro. E fui escrever o livro sobre os 5 séculos do Brasil. Nesses 5 séculos de Brasil, tinha a Luzia, que era o Brasil. Então, a Luzia, ela estava apaixonada pelo jesuíta, que veio para catequizar, e pelo colonizador, que veio para explorar. Então, os dois terminam que tem uma guerra, e que termina, claro que é o explorador que vence, né, e tal, mas são 5 séculos, cada qual com as suas características. A parte do Brasil lindíssimo, inocente, sem pés pisando suas areias, e aquela coisa muito bonita. Depois vem o ciclo do ouro, depois vem o ciclo do chumbo, depois aí vem o desrespeito, né? E a Luzia, que é o Brasil ao mesmo tempo, e a figura que é a protagonista, ela termina enlouquecendo com tantas diferenças dos sonhos dela. Ela sonhava uma coisa e veio a coisa totalmente diferente e tal, e termina que ela enlouquece. Mas depois eu fiz o Chão Aberto. O Chão Aberto é intimista, é um livro que eu falo das minhas coisas, do que eu passo, esse enredo intimista que fala de uma pessoa contemporânea, e ela faz recordações da sua sogra, que foi uma pessoa que não escolheu com quem casou, que viveu eternamente apaixonada por outro, por conta dessa interferência dos pais. O meu patrono é o senador Pompeu. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa pelo Ceará, querer tanto bem a essa terra, entendeu? É belíssima a trajetória dele, inclusive ele fundou o Liceu. Ele era uma pessoa assim que não parava, ele queria bem ao Ceará, entendeu? Era um homem grande. E o meu antecessor foi o professor Carlos Daude, que foi meu professor de literatura portuguesa. Ele era português também, e uma pessoa de muito saber, que convivi com ele aqui nas salas da academia e lá na faculdade também. Quem me recebeu foi o Carlos Augusto Viana, que ele me recebeu com um belíssimo cordel
sobre a minha trajetória, sobre a minha poesia. É a cor mais linda, é uma página diferente nos anais da academia. O Carlos Augusto deu um banho de literatura e de saber nesse meu cordel. Eu já frequentava muito a academia, né? E também eu já era de outras academias, fortalezense, da língua portuguesa, entendeu? Pertence à Sociedade Amigas do Livro, de modo que eu já tinha essa convivência de entidades boas, né? que só acrescentam a gente. E a academia fui laureada, né? Em pertencer à academia. Então, eu sou muito feliz por pertencer à academia. E os meus filhos mais ainda, eu acho, né? Quando eles têm conhecimento, tomam conhecimento, tomaram e que eu sou imortal, aí eles são muito felizes, eles fazem uma certa propaganda disso aí, entendeu? O futuro da Academia de Letras é ser sempre grande. Ela nasceu para ser grande, ela nasceu para ser maior no Brasil inteiro, até porque o cearense não deixa nada por menos, né? Então, a academia é grande e vai ser maior. O livro, vamos chamar assim, natural, né? Você coloca no braço, você olha para ele, você leva para onde você quiser, entendeu? Ele lhe presencia no banheiro, entendeu? E tem mais uma coisa, ele envelhece com você, ele amarela como seus cabelos vão amarelando, entendeu? Então, é um amigo, é um ser que faz parte da sua vida, da sua trajetória. Isso aí não vai acabar nunca, não vai acabar, porque é um irmão, é um pai, é a nossa continuidade. Então, o livro, que eu chamo livro natural, é isso aí, não vai, faz parte da gente. É bom eu chego às vezes lá na Federal com o livro no braço, eu digo, ai, corra boa, parece que eu estou com um filho aqui no braço. Então, é muito bom. E o e-book tem uma grande coisa, ele é algo para o mundo, ele é intercontinental, ele é para quem quiser através da internet, né? De modo que também outra coisa que ele favorece, o e-book, é o preço, né? O e-book, qualquer estudante se interessa em ter, né? Porque depois tem o PDF, tem mais não sei o quê, de modo que é baratíssimo em relação ao outro livro. Mas eu acho ambos são muito bons e o e-book veio também para facilitar a vida e também para dar oportunidade às pessoas mais humildes que conseguem chegar ao e-book com mais facilidade do que um livro de R$70, R$80. Estou fazendo literatura comparada, o mestrado, que o nome está dizendo, né? Você vai estudando uma obra que aqui, ela, vamos supor, ela é de Sófocles, 4 séculos antes de Cristo, e tem algo na obra de Sófocles que tem numa obra aqui do Nordeste, falando das colheitas e tal, como lá também. De modo que a literatura comparada é mais ou menos, grosso modo, é isso aí. Então, eu fiz o meu projeto, pré-projeto, eu fiz sobre Dioniso. Dioniso é aquele deus que não respeita nada, que gosta de vinho, que gosta de atrapalhar as pessoas que o maltrataram, pois ele vem de um pai que não o reconheceu logo como filho e a mãe dele foi morta pela esposa de Zeus, que é o principal deus do Olimpo e tal, de modo que ele é rebelde. E eu fiz um trabalho de como ele veio, né? Ele vem de vários continentes e chega até nós. Aonde? No carnaval.
né? Ele tem toda aquela coisa de se travestir, de gostar de alegria, apesar de ser irônico, apesar de ter horas que é mal, mas ele tem essa coisa do cômico, do satírico. E isso aí ele é muito polivalente, de modo que tem coisas nele assim que são riquíssimas. E eu decidi fazer o meu trabalho e terminar. Eu fiz o iniciante, né, que é o pré-projeto, e estou com vontade de terminar com o Dionísio também, porque é uma riqueza, apesar de não ser mulher, né, que eu fiz todos os trabalhos desse livro, maioria mulher, mas o Dionísio é um fato especial. Um ser muito diferente e mal aceito, e isso aí faz com que ele seja uma pessoa, um ser, né? Mal resolvido também, mas carente, tem horas que é bom, tem horas que ele dá rasteira. Enfim, ele é o ser humano, né? Que se traveste, que chora, que consegue ter muita saudade da mãe que morreu por conta dele e tal. Então são essas coisas que fazem com que eu me volte para ele e é gratificante. Eu quero dizer para os jovens que a literatura, o saber, a cultura é de todos. Antigamente tinha a história de dizer, não, só os filhos de rico que têm direito porque colégios bons, não. Vá à luta. Quem procura acha, e tem muita escola boa, e tem muito professor bom, e o governo, de um modo geral, não estou dizendo o governo do Brasil todo, estou dizendo assim, o que eu conheço por aqui, se interessa, tem muita gente interessada, tem muita aluna interessada, tem menino que estuda com a luz do celular. Então, continue assim, seja esse lutador, essa pessoa que vai atrás dos sonhos, que vai atrás de conquistar o que tem vontade de possuir.